Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. Pode ficar sentado que eu vou lendo e vou explicando cada versículo. Lucas 16, 19, versículo 19. Bem conhecido, é a parábola do rico e Lázaro. Hoje é um dia de finados, então quero falar um pouquinho sobre a morte, né? Glórias a Deus. Lucas 16, versículo 19. Já agradecendo a Deus a oportunidade, mais uma vez, pela confiança do pastor em nos permitir trazer a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu vou lendo os versículos e vou explicando cada um. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Essa parábola aqui, a gente vê que esse homem, ele se vestia muito bem. E naquele tempo, como hoje em dia, muitas vezes, as pessoas elas podem acreditar, porque tu tem uma posição social, porque você é bem vestido, porque tu tem carro, tu tem mansão, enfim, tu é uma pessoa de Deus, tu é uma pessoa abençoada por Deus. Era naquele tempo, eles achavam que eles estavam bem de vida, Deus estava abençoando a vida deles. E hoje em dia também, muitos pregam que tu tem que ser rico, tu tem que, porque senão, se for uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, Deus não está te abençoando. Mas não é bem assim. Glórias a Deus, porque diz ali o seguinte, o versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles. Glórias a Deus. Aleluia. Ou seja, esse mendigo, nós vamos ver que esse mendigo não importava porque ele era mendigo, porque ele estava cheio de doença, mas ele tinha Jesus no coração. Aleluia. E ele teve um destino bem melhor do que o outro que tinha tudo o que uma pessoa pode ter nessa terra. Glórias a Deus. Aleluia. Ele desejava saciar com as migalhas que caíam à mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-se as suas chagas. Então, ele além de ser um mendigo, ele tinha doença, né? Ou seja, Deus permite. As pessoas podem ficar doentes, isso não quer dizer que Deus não está contigo porque tu tem uma enfermidade ou porque tu é pobre. Deus é Deus na tua vida, não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Glórias a Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Glórias a Deus, como eu estava dizendo, né? O rico se vestia, tinha dinheiro, mas não tinha salvação. O pobre, esse mendigo, ele foi levado pelos anjos. Aleluia. Glórias a Deus. Aí a grande diferença que a gente pode ver na vida desse mendigo. Ele era pobre, mas os anjos o levaram para Deus. Pensa a alegria. Alegria de ser, quando falecermos, os anjos vieram nos buscar. Glórias a Deus. Se vocês falarem com enfermeiras, pessoas que trabalham em hospitais, muitas vezes ela diz assim, que há uma grande diferença num que é salvo e num naquele que não é salvo. Dá para ver o semblante da pessoa, porque os anjos vêm buscar aquele que é salvo. E enquanto isto, o rico foi à sepultura, ou seja, não veio nada a buscar ele. Foi lançado à sepultura. Pensa o sofrimento,
o terror que essa pessoa não passa quando morre sem Jesus. Ou qualquer um que morre sem Jesus. Aleluia. E nós vamos ver o que a palavra fala sobre aonde foi parar um e foi parar o outro, né? Aonde foi parar o rico e onde que foi parar Lázaro. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E ver também o que acontece no inferno. Que a gente, as pessoas que vão para lá, sofrimento que é lá. As consequências de ir para esse lugar. Né? Glórias a Deus. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. Aleluia. Glórias a Deus. Ele ergueu os olhos, estando em tormento. Ou seja, pessoa do inferno, ela vai ter consciência. Ela vai se lembrar. Ela vai ver, sentir o sofrimento dela e daqueles que estão lá, porque ela tem a visão, ela não vai perder a consciência. Vai ser, não sei se tem como ser pior, mas se tu não perdesse a consciência, se tu não se lembrasse, quantas vezes aqueles que foram lá, mas quantas vezes eu podia estar na casa do Senhor? Quantas vezes me falaram desse Jesus e eu não quis aceitar? E agora? Agora não tem mais o que fazer. Agora, aqueles que morreram sem salvação, infelizmente, vão por esse local. Essa é a palavra que nos fala. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Aleluia, Jesus. E a chama aqui é literalmente, é fogo mesmo. Não é linguagem de falar, é fogo. E a gente vê que vai passar necessidade, vai passar sede, vai passar fome e nada vai saciar. Porque não pode ter água, não vai ter água. Vai passar necessidade, vai passar o corpo sendo queimado. Glórias a Deus. Pensa, hoje, a gente nesse calor, a gente não consegue ficar sem tomar água. E não está tão quente assim. Imagine tu, quem for para esse lugar, queimando dia e noite, eternidade em eternidade, sem nada para saciar a sede. Ele chega a pedir que molhe a ponta do dedo e passe nos seus lábios. Imagine o desespero de quem está lá, o sofrimento das pessoas que estão neste local. Aleluia. E sendo atormentado. Vem aí a lembrança, né? Não perdeu a memória. Está mais uma vez, né? Pensando, meu Deus, tantas oportunidades eu tive. Eu poderia estar no seio de Abraão. Eu poderia estar no céu, mas estou aqui de noite, todo o tempo. Glórias a Deus, como nós somos felizes, como nós devemos agradecer a Jesus por nos dar a salvação, por nos dar nós sabemos para onde que nós vamos, para onde nós vamos ter tudo do bom e melhor lá. Glórias a Deus. Eternidade. Glórias a Deus. Ele disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Não quer dizer que o rico não vai ser salvo, mas aqueles que têm a riqueza, a Bíblia fala que a gente tem que lembrar dos nossos irmãos. Não adianta eu ter tudo, não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu vou perder a alma. Então, aquele que tem possibilidades, aquele que pode, ajude teu irmão. Deus vem, não precisa anunciar, não precisa falar, porque Deus está vendo.
Glórias a Deus. Não é só isso que vai te dar a salvação. Não é só isso. Não é só a caridade e a bondade. O principal é aceitar a Jesus. O resto é consequência, porque quem tem Jesus sabe que o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se tu ama o teu próximo e tu vê ele passando necessidade, como esse rico via Lázaro e não olhava para ele, ele via, porque ele reconheceu Lázaro no inferno. Ele viu. Então, quantos vão chegar e ver, mas aquele crente me falou do Evangelho e eu não queria nem saber dele. Aquele pobre eu podia ter ajudado. Será que se eu fizesse isso, o amor não teria entrado no meu coração, eu teria aceitado Jesus e eu não estaria neste local? Aleluia. Glórias a Deus. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que aqui quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Aleluia. Ou seja, aqui está dizendo que tem um grande abismo. Aqui, essa passagem que Jesus fala, muitos dizem que não é uma parábola, isso aqui é um fato. Jesus viu isso acontecer. Aleluia. Porque ele dá nome, parábolas não dá nome, e aqui tem o nome de Lázaro. E aqui também, isso que acontecia, esses fatos narrados, foi antes de Jesus morrer na cruz. Ali, Hades, como é que é a palavra? Hades, né? Era aqui que era o Hades. Havia céu e inferno ali junto. Não havia separação desse abismo. Mas quando Jesus morreu, acabou essa separação, fica no inferno e nós vamos para o céu em descanso com Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Só um esclarecimento sobre essa palavra. Aleluia. E ele disse: rogo, pois, ao Pai que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Glórias a Deus. Aleluia. A consciência, Ele sabendo que os irmãos provavelmente faziam a mesma coisa que eles. Eram pessoas de posses, mas não aceitaram Jesus. Então ele fala, manda alguém para falar. Glórias a Deus. Mas a resposta de Abraão disse, Disse Abraão: tem Moisés, os profetas, ouçam. O que ele estava dizendo? Tem a palavra de Deus, está tudo aqui na Bíblia. Você já tem quem explique. Você já tem os profetas, já tem Moisés explicando o que você deve de fazer para alcançar o reino dos céus. Aleluia! Glórias a Deus. Então não adianta, muitos falam, que volta e ouve. Não pode, não vai voltar. Não existe isso. Aleluia! E ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles arrepender-se-iam. A resposta foi: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, não vai ressuscitar os mortos, não vai, os mortos não vão trazer nada para nós. Morreu, acabou. Ao homem morre só uma vez, depois o juízo. Então, glórias a Deus. Já tem a palavra. Basta nós seguirmos e nós lermos e fazermos o que está escrito. Glórias a Deus, porque não adianta, depois da morte, não tem mais. Acabou, é o fim. Quem vai para o céu, vai para o céu. Quem vai para o inferno, vai para o inferno. Nós vamos ver que não adianta rezar para a pessoa morta, não adianta acender vela, não adianta fazer nada. Ela morreu, acabou, ali vem o juízo. Glórias a Deus. Então a gente deve buscar enquanto a vida. Enquanto a vida, a gente tem esperança. Depois disso, acabou. Não tem mais o que possa fazer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, vamos ver muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é a morte, o que pode acontecer, o que devemos de fazer, né? A gente deve falar com o morto? Deuteronômio, por favor, quem achar, leia. Deuteronômio 18, do 11 ao 12. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 18, 11 e 12. Nem encantador de encantamento, nem quem consulte o espírito, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. Até o 12? 12. Amém. Glórias a Deus. Ali a palavra fala que é abominação aos olhos do Senhor. Quem consulta mortos, quem quer ir de atrás de mortos, quem acredita que os mortos podem se comunicar, que devemos falar com mortos, é abominação para os Deus. Deus não permite que nós façamos isso. O povo em volta, o povo que fala aqui, né, vizinho de Israel, eles tinham esse costume. Eles consultavam mortos, eles faziam adivinhações, consultavam mágico, e era uma abominação para Deus. Então Deus deixou bem claro na sua palavra: é uma abominação para Deus. Não pode ser feito em hipótese alguma consultar magos, consultar mortos, tentar falar com mortos, fazer qualquer tipo de coisa. É uma abominação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus reprova. Então, o que era para fazer? O que é para nós fazer? Levíticos 20, versículo 27. O que aconteceria, melhor dizendo, para quem faz esse tipo de ato? Levíticos 20, versículo 27. Homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue irá sobre eles. Glórias a Deus. Veja só a consequência. Aquele que faz isso é para ser morto. Vai ser que nem o morto. Quer tanto falar com o morto? Vai ser morto e pronto. Quer falar com o morto? Então, vai morrer. É a palavra que fala, não é eu. A palavra de Deus que está falando. Aquele que consulta é para ser morto. Glórias a Deus. Teve um rei, o rei Saul, ele foi consultar com o morto. E Deus reprovou. 1 Crônicas 10, 13. Aleluia, Jesus. Primeira Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Glórias a Deus. Ele queria tanto falar com Samuel, né? Ele foi lá e consultou. Mas era abominação. Entre outros tantos pecados de Saul, teve mais esse na conta dele. Não era, ele sabia, eles são conhecedores da palavra. Todo judeu, todo povo hebreu, ele sabe que não deve fazer isso. Por que ele foi fazer isso? Porque ele já estava sem a presença do Espírito Santo. Ele estava se afastando de Deus. Então, muitos cristãos, às vezes, né, se desviam e vão consultar esse tipo de coisa. Vão buscar, não só consultar os mortos, não, mas vão de atrás de coisas mais fáceis, né? Eles não querem
estar na igreja, eles não querem obedecer a palavra, eles começam a se afastar do Senhor. Mas isso é condenável, com a morte até. Aleluia. Deus, maravilha. 2. Não podemos fazer nada pelos mortos. Morreu, acabou. Morreu, não tem mais. É o fim. Levíticos 19 e 28. Aleluia. Os mortos não darei outros na vossa carne, nem farei ataque alguma sobre vós. Glórias a Deus. Ou seja, o povo pagão, ele tinha o costume de se mutilar, se bater, se agredir para homenagear os mortos, mas não de nada adiantava. Ou fazer tatuagem, fazer homenagem no seu corpo para homenagear mortos. Morreu, acabou. Não tem a necessidade de você fazer isso para o morto. Nem orar para o morto, gente. Por que vai orar? Ele já está em algum lugar. Acabou. Mas o povo tinha pagão. E o povo de Israel estava começando a fazer isso. Mas daí Deus já avisa eles. Não faça. Não se mutile e não se faça marcas sobre o seu corpo para homenagear o morto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. No Novo Testamento, as pessoas elas se batizavam pelos mortos. Glórias a Deus. Eles tinham, né, a pessoa morreu, eles queriam garantir a salvação. O que eles faziam lá? Se batizavam pelo morto. Isso tem valia? Não tem valia. Não morreu. 1 Coríntios 15, 29. Primeiro Coríntios 15, 29. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que te batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não dá para compreender, né? Provavelmente eles queriam se batizar porque eles conheciam o Evangelho. Porque a pessoa só se batiza porque conhece o Evangelho. Daí o que eles faziam? Vou me batizar pelo fulano ele tal que morreu lá. Meu irmão que morreu sem salvação. Não adianta. Ele morreu. A salvação, o batismo é individual. A salvação é individual. Glória a Deus. Você vai ser salvo. Ninguém vai junto. Não adianta eu orar, fazer campanhas, fazer pelos outros. A pessoa tem que se posicionar. A pessoa tem que colocar. Lógico, devemos orar, devemos, né, falar do Evangelho, mas é da pessoa aceitar, crer no Senhor Jesus Cristo. Não adianta fazer nada. Não posso tomar as dores. Não posso me sacrificar a ela, me batizar, como fala isso aqui. Não adianta. Não adianta. É da pessoa. Cada um é um. Ninguém vai levar ninguém carregado. A gente vai subir sozinho. Glórias a Deus. Aleluia. Porque né, a palavra nos fala que a gente morre só uma vez, né? Em Hebreus 9, 27. Bem conhecido. Hebreus 9, 27. Aleluia. E como os homens estão condenados por morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo. Amém. Glórias a Deus. Ou seja, a pessoa morreu, só vem o juízo. Ela não volta, ela não reencarna, ela não tem novas vidas. Morreu, acabou. Depois só vem o juízo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.
e o juízo final. Quando nós, glórias a Deus, Aleluia, Jesus amado. estivermos lá, né? Aquele que subiu e julgado para a salvação, né? Pelo seu galardão, e aqueles que foram julgados pelos que fizeram de errado para a sua condenação. Glórias a Deus. Então, enquanto as pessoas estão vivas, enquanto as pessoas, né, elas têm a opção de aceitar Jesus. Depois que, né, morreu, não tem mais o que fazer. Aleluia. A palavra fala ali né, quem aceitou Jesus. João 5,28. João 5,28 e depois João 5,29 vai falar, né? Aleluia. João 5,28 e João 5,29. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando o que fazer para realizar as obras de Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Glória a Deus. É João 5,28 ou o primeiro? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aleluia. Então, aleluia. 5,28 e 5,29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aleluia. A resposta é: aquele que morreu, se tu fez o bem, se tu aceitou Jesus, a salvação. Se você não fez nada disso, pode ter feito bem, pode, mas o principal é crer. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Então é isso. Temos que ter boas obras, mas temos que crer em Jesus. Aleluia. Os mortos podem se comunicar? Não. Glória a Deus. Eclesiastes 9, 5 e 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. Aleluia. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem pouco que hão eles recompensam, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já se pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se vai separar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra está dizendo, né? A gente que está vivo sabe que vai morrer, mas o que morreu, ele não tem mais consciência. Ele não pode mais fazer nada. Acabou para ele. É o fim para ele. Ele não tem como, né? Não adianta tu conversar com o morto. Ele está morto. Ele está ou no céu ou no inferno. Então, a palavra fala, né? A gente está vivo, a gente pode. Agora o morto. Aleluia! O morto pode mandar mensagem? Não. Eclesiastes 9:10. Quanto deles vier a mão para fazer conforme as coisas porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria. Aleluia. A palavra é maravilhosa, ali ela já diz, né? Glória a Deus.
passa enquanto está vivo. Depois que está morto, não tem mais. Acabou. Aleluia. Não tem mais sabedoria. Como é que ele vai te dar um conselho se ele está morto? Como é que ele vai te dizer, faça isso, faça aquilo? Ele está morto, ele não tem mais sabedoria, ele não tem mais conhecimento. Aí pode perguntar assim, mas como é que tem gente que vê espírito, tem gente que fala com os mortos falam e as pessoas vão e buscam. Como isso acontece? 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11 e 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se configura em anjo de luz. Okay? Olha, isso, amém, irmão? O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, a pessoa que acha que está falando com alguém que já morreu, ela está falando com demônios. O que ele veio fazer? Ele veio mentir, roubar e destruir. Ele vai mentir, a pessoa muitas vezes está triste, está desesperada ou quer saudades. Ele aproveita esse momento para quê? Ele vai lá e se transforma, porque ele tem essa capacidade, a palavra está dizendo que ele pode se transformar até mesmo no anjo de luz. Ele pode se transformar em alguém que tu conhece, ele pode mentir, ele faz. Ele se transforma no que ele quer. E as pessoas vão, por ignorância, por desespero, muitas vezes, estão falando com demônios. Aleluia. Glórias a Deus. Os mortos podem abençoar? Salmos 15, 17. Salmos 15, versículo 17. Salmos 115, desculpa, 115. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Amém. Ou seja, o morto também não pode te abençoar. Ele não louva, ele não faz nada. Ele está morto. Aleluia. Glória a Deus. E o morto, ele pode interceder por nós? Não. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo 2 e 5. Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Glória a Deus. Então, o morto não pode interceder por nós. E daí as pessoas vão lá e o único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Maria, uma pessoa escolhida por Deus, mas morreu, ela não pode mais interceder por nós. Pedro, João, os apóstolos, os profetas, todos morreram. Então não adianta se prostrar, não adianta adorar nenhum desses. Foram homens de Deus e mulheres de Deus, mas só tem um que pode interceder por nós, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos concluir. Mateus 22, 32. Aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aleluia. A fé nos ensina, né? A gente vai morrer, mas a gente vai ressuscitar. No grande nome do Senhor. Para a crente morrer é ganho. Quando a gente morre, a gente vai para o céu. Aleluia. Nós vamos ressuscitar. Aqueles que morreram vão vir buscar a igreja, vão ressuscitar primeiro, diz a palavra. Ou seja, nós vamos morrer, nós vamos ser salvos em Jesus.
É ganho para nós morrer. É ganho para aquele que crê em Jesus, para aquele que aceitou a Jesus. Ele morre. Nós não temos livros da morte, a não ser que Jesus venha e busque nós agora, porque nós estamos vivos e nós subimos vivos. Mas aquele que morrer, ele vai ressuscitar no grande dia do Senhor. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso que nós buscamos, né? Ter uma vida eterna no reino dos céus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse estudo sobre a morte, né? Às vezes a gente até sabe dessas coisas, mas a gente não sabe, está na Bíblia, mas onde é que está escrito? Daí, como é estudo, né? Eu quis trazer para a igreja. Vocês querem tirar dúvida? Se perguntarem, quem não conhece, está aqui, é bem fácil. É só achar. A palavra é clara, ela nos direciona para todas as coisas. Então, glórias a Deus. Espero ter passado um pouco do ensino. Glórias a Deus. E Deus nos abençoe, que nós estejamos preparados para a vida do Senhor. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é de Deus. Deus é de Deus. Muito bom o ensino. Muito bom. Nós estávamos conversando, e hoje é um dia especial, né? Dia dos Mortos. E muitas vezes nós, como cristãos, somos um pouco relapsos, né? Quem é que, eu digo assim, muitas vezes nós não honramos os nossos mortos, muitas vezes, né? Nós não temos por costume, o cristão é meio desapegado, né? Morreu, parece que morreu, né? Não faz mais parte, né? Mas no pensamento meu, né? Muitas vezes, se eu estivesse na minha cidade, talvez eu até fosse, né? Ao túmulo lá do meu pai, né? Meu pai, da minha mãe, né? Porque eu não tenho... meu pai e a minha mãe já estão mortos, né? Eu tenho também um irmão morto, meu irmão Diogo, mais velho que eu, né? Também está morto, né? Mas não sou contra, né? Não sou contra, a gente honra os nossos mortos, né? Vai lá, né? Esse dia, vai lá, limpe o túmulo, né? Isso, falando isso. Vai lá, limpe o túmulo, né? Cara, rezar pelos mortos não vai adiantar, como foi falado aqui pela palavra, né? Mas reverenciar só, né? Reverenciar. Tá, meus irmãos? E nós estávamos falando ali, o Eli, sobre a guapa. Que é uma... Todos os dias dos finados, então o pessoal, principalmente na cidade de São Gabriel, lá, eles têm a capela, né? Capela mortuária da guapa, né? Que foi considerada uma santa, foi uma mulher que morreu. Imagine, né, irmãos? Ela era dona de um bordel, foi assassinada. E eles creem que a santa faz milagre, né? Até hoje, né? Estavam comentando com ele aí. E eu digo, muitas vezes o povo deposita fé, né, naquilo que não pode mais fazer nada por eles, né? E você imagina assim, é uma das capelas mortuárias mais visitadas na cidade de São Gabriel. É a Capela da Guapa, né? Só bota na internet, né? Guapa, São Gabriel. É uma das capelas mais visitadas, né? Uma pessoa que não pode, não tem poder mais, não existe, não pode mais fazer nada, né? E assim a capela também dos irmãozinhos. Quem serviu em São Gabriel sabe, né? Foram 2 irmãos que foram fuzilados, né? No 6º Batalhão de Engenharia e Combate lá. Então, o pessoal, no dia dos finados, o pessoal acende vela. Quando é perseguido por alguém,
eles vão lá e fazem um voto para os irmãozinhos. Né? O que eles estão fazendo na realidade, como eu disse, irmãos? Estão fazendo voto para o né? Vai. As tuas peregrinações, não vou nem comentar. As tuas peregrinações, o que você está referenciando? Referenciando os demônios. Já pensou? Nós somos poucos aqui, né? Irmão, eu tenho visto cristão, depois de conhecer o Evangelho, estarem se voltando para isso de novo. Se voltando para isso de novo. Você acredita que o cristão acende vela? Não. Assim, já vi cristão. Pessoas que se dizem cristão, né? O que estão dizendo? Estão pedindo a Deus e estão pedindo aos demônios. Mas irmã não sabe que vela é para os mortos, né? Seria para os mortos. Né? Tem que se agarrar com tudo que é santo. Tem que se agarrar com Deus, irmão. Né? Se agarre com Deus, não se agarre com o homem, né? Não se agarre com o homem, se agarre com Deus. Muito bom esse estudo. Eu creio que tirou muita dúvida, né, de algumas coisas que a gente conversou aqui muitas vezes com muitos irmãos, né? É uma palavra temática, né? Bom. Então que nós não venhamos, né? Não venhamos incorrer num erro grosseiro, né? Isso é um erro grosseiro, irmãos. Nós cristãos se voltar para isso aí de novo. Né? O cristão abandonar o Evangelho e voltar para voltar para o batuque, voltar para outras coisas. Né? Como nós temos cristãos da nossa igreja aqui que se abandonou a igreja e voltou para o batuque. É um erro grosseiro. Né? Amém? Se coloca o pé em nome de Jesus. Coloca o pé em nome de Jesus. Mas que Deus, irmãos, na realidade não estou condenando ninguém. Quero que Deus tenha misericórdia dessa alma, né? Que Deus venha incorrer, né? Peço por Jean, está desligado, né?